Se você pensa que já viu de tudo em Quilos Mortais, hoje vai ser mais um dia de ver a quantidade absurda de comida que os pacientes são capazes de devorar em um único episódio. Mas antes de saber quem são os piores comedores do programa, me diz de que lugar você está vendo esse vídeo. Tô curioso em saber até onde ele chegou. Aproveita e já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! A filha de Angela Jones era a principal responsável pela cozinha da casa. Eu fico frustrada com a minha mãe às vezes, mas eu nunca daria minhas costas para ela e vou estar aqui, porque eu sei que ela precisa de mim. A paciente explicou que antes elas dividiam essa tarefa, mas devido ao seu tamanho e estado de saúde, a sua filha teve que assumir completamente o papel de cuidar da casa e da mãe. E era ela que a gente vê preparando a primeira refeição da Angela. Foi Justin, o marido de Angela, que serviu o primeiro prato de comida para ela. Por falar no prato, que convenhamos era bem grande, estava completamente cheio de comida. Nele, podemos ver que tinha ovos mexidos, pelo menos 5 pães e muito molho por cima de tudo. E como era de se esperar, o prato de comida foi entregue cheio e devolvido sem mais nada. Comida é a única coisa que me ajuda a lidar com o tormento da minha vida. E eu tenho que comer o que eu quero. Algum tempo depois da filha de Angela receber uma lista de compras da mãe, o irmão da paciente chegou com uma segunda refeição. Só de ver a quantidade de sacolas que ele carregava, não dava para esperar nada saudável dali. Angela recebeu 2 caixas de comida, uma com tacos e outra com burritos. Não precisa nem dizer o que ela fez com toda aquela comida, né? Bem, não demorou muito para a paciente aparecer com mais alguma coisa para satisfazer sua fome sem fim. Dessa vez, ela apareceu com uma tigela cheia de sorvete de chocolate na mão. Essa sobremesa não deu nem pro cheiro. Ela acabou tomando todo o sorvete da tigela antes de se deitar na cama. Em seu episódio, Angela parecia ser muito sem noção e irritante. E após uma discussão pesada com sua filha, ela pediu para o marido que preparasse a comida para ela. Afinal, a comida é o que sempre acalma os pacientes do programa. Dessa vez, ele serviu para ela 2 pães com hambúrguer e uma porção de macarrão cremoso. Acho que depois dessa refeição, com certeza ela ficou calminha. Durante a viagem até Houston, também não foi diferente. Angela não conseguiu se controlar e logo na primeira parada, ela pediu um sanduíche de queijo e presunto com picles extra e outro de frango com batatas fritas. Dá pra ver que a paciente não tinha limites. Eu quero um sanduíche de presunto e queijo sem cebola e com picles extra. E também um de frango, com fritas. Por que não aprende a dirigir direito, cara? Eu espero que meu próximo marido dirija melhor. Lenita até que tinha uma boa mobilidade para alguém do seu tamanho. Ela fazia muitas atividades sozinha, desde trabalhar em tempo integral e cuidar de sua filha pequena quando estava em casa. A paciente tinha a rotina de acordar, tomar banho, se arrumar e depois preparar a filha para levar para a casa da tia. Após tudo isso, ela precisava comer, e foi nesse momento que a vimos fazendo a sua primeira refeição no programa. No caminho do trabalho, Lenita parou em um fast food. Ela fez o pedido de 3 grelhados completos com queijo, batatas fritas e uma porção de biscoitos. E isso era muito mais do que ela poderia comer. Após estacionar o carro no local de trabalho, a paciente não perdeu tempo e devorou toda a comida ali mesmo, antes de entrar para trabalhar. Porque comer leva tudo embora e me faz feliz. Quando eu tô comendo, eu não me estresso com a minha alimentação nem qualquer outra coisa. A própria paciente não tinha ideia de quanto tempo ainda iria continuar trabalhando. Afinal, seu peso já estava muito acima da média. No refeitório do trabalho, foi onde ela fez a sua segunda refeição do dia, e dessa vez foi ainda maior do que a primeira. Em sua bandeja havia um pedaço grande de pão, 4 pedaços enormes de coxa e sobrecoxa de frango, pedaços de torta, ovos mexidos e uma garrafa de meio litro de refrigerante. Não é à toa que foi necessário 4 pratos e uma bandeja para levar toda a comida até a mesa. No fim, ela só deixou os pratos mesmo para contar história. Se eu te disser que não acabou. Quando saiu do trabalho, mais comida. Ela parou em um fast food e pediu 2 hambúrgueres duplo, uma porção de 20 nuggets e um refrigerante grande.
E aí, teria coragem de comer tudo isso em um só dia? O marido de Carrie Johnson, além de ser seu principal cuidador, era também seu maior facilitador. A própria paciente afirmou que era ele quem preparava sua comida, isso porque ele sabia do que ela mais gostava. E foi exatamente isso que vimos logo no início do programa. Normalmente é o Chris que prepara a comida porque ele sabe do que eu gosto. Quando ela quer alguma coisa, eu saio e compro. A Carrie fica mais feliz quando tá comendo, ela gosta muito de comer. Após ajudar a esposa a tomar banho, o marido de Carrie foi para a cozinha preparar a primeira refeição do dia. Não demorou muito para que ele levasse um café da manhã nada saudável para Carrie. No prato da paciente havia 2 pães grandes, uma porção caprichada de bacon, 2 hambúrgueres e uma bela porção de ovos mexidos. Apesar de ser muita comida, Carrie não precisou de muito tempo para devorar tudo o que estava no prato. Para piorar, no caminho do trabalho, ela ainda acabou tomando um milkshake grande. Já na hora do almoço, Carrie também não pegou leve. Em uma sacola que ela recebeu tinha 2 embalagens. Na primeira, a gente vê que havia 3 burritos grandes e uma porção enorme de batata frita. Na segunda embalagem, havia 2 pães, um pote com macarrão e molho branco. Depois de um longo dia de trabalho, Carrie já estava em casa e era hora do jantar. Então, seu marido se levantou e foi preparar o prato da esposa. Mais uma vez, ele não economizou na quantidade. Na ocasião, ele havia acabado de preparar um tipo de macarrão com vários ingredientes misturados. O marido da paciente colocou uma quantidade absurda de macarrão com frango no prato de Carrie e, em seguida, completou colocando 3 pães em cima para que a paciente pudesse saborear ainda mais a refeição. Carrie comeu tudo no prato sem ao menos mostrar que estava satisfeita. David Nelson não dependia apenas de comida para sobreviver. Para dormir, o paciente precisava usar uma máquina de oxigênio para respirar normalmente. E na mesa ao lado de sua cama estava repleto de vários tipos de remédios. David precisava tomar pelo menos 8 comprimidos por dia, desde analgésicos até relaxantes musculares. É muito difícil ter que me levantar de manhã. Minhas costas ficaram tão ruins que a dor é agonizante. A primeira refeição do paciente foi quando ele estava no sofá. Ele recebeu um prato com 3 hambúrgueres fritos, uma porção de bacon e pelo menos 3 panquecas e ovos fritos. Mais tarde, ele foi ao supermercado com a sua mãe adotiva. Inclusive, se não fosse por ela, o paciente só compraria alimentos que o prejudicaria ainda mais. E na volta para casa, é claro que ele tinha que fazer outro lanche. Sendo assim, ele parou em um fast food e acabou pedindo 3 cheeseburgers, um cheesecake e uma porção grande de batata frita. Não foi fácil para o paciente, que tinha mobilidade limitada, levar as compras para dentro de casa. Mas depois que finalmente conseguiu com a ajuda de sua mãe, era hora de devorar o lanche que tinha acabado de comprar. Na viagem até Houston, o paciente parou novamente para pedir comida e deixou claro que não mudaria os hábitos alimentares até o seu encontro com o Dr. Now. Ele pediu um cheeseburger, 3 porções de 9 unidades de pimentas recheadas, um croissant supremo, batatas fritas e um refrigerante para fechar a conta. Lucas, da 10ª temporada, se quisesse tomar banho, era obrigado a ir até a casa da sua irmã, que era sua vizinha. Isso porque ele não cabia no chuveiro da sua própria casa, por ser muito grande. Eu sou muito grande para banheiras. O único chuveiro em que eu caibo é na casa da minha irmã. Então eu tenho que ir até lá para me limpar. Logo depois de tomar seu banho, ele começou a preparar a comida, que seria sua primeira refeição do dia. Em seu prato, ele colocou 3 omeletes inteiros, pelo menos 10 pedaços de linguiça, 3 fatias de pão de forma e quase 1 litro de leite. Depois que colocou tudo o que queria em seu prato, Lucas ainda adicionou um tipo de geleia nos pães e começou a devorar tudo. Sua segunda refeição veio logo depois que ele fez as compras no supermercado junto com sua irmã. O pior é que essa segunda refeição foi ainda maior que a primeira. Lucas devorou pelo menos 2 hambúrgueres grandes, um sanduíche de 30 centímetros de recheio e uma grande porção de batata frita. Além de estar extremamente cansado, Lucas devorou tudo como se não houvesse amanhã. Após essa última refeição, Lucas decidiu mudar de vida e, junto com sua irmã, foi até a clínica do Dr. Now pela primeira vez.
Kelly Mason já começa o dia se lamentando por ter que fazer tanto esforço para cuidar de sua higiene pessoal. Com muita dificuldade, ela conseguiu tomar banho e se vestir sozinha. Quando sentou na cama, estava na hora da sua primeira refeição. O mais curioso é que a paciente guardava comida dentro de um tipo de criado mudo, que ficava ao lado de sua cama. Foi de lá que ela tirou seu café da manhã super reforçado, que nada mais era que 3 pedaços de pizzas tamanho família. Dá pra ver que ela não comeu os 3 pedaços, mas guardou o resto na mesma embalagem junto com os papéis que usou para se limpar. Bem, Kelly sempre tinha que enfrentar vários degraus da sua casa caso quisesse comprar alguma comida. E é claro que com sua obesidade mórbida e uma mobilidade tão limitada, subir as escadas se tornava um dos momentos mais difíceis para a paciente. Na segunda refeição, Kelly foi obrigada a fazer um esforço um pouco maior, já que não se tratava de comida pronta. A comida teve que ser preparada por ela mesma, e de cara já podemos ver que não se tratava de uma alimentação saudável. A paciente é vista fritando pelo menos 8 pedaços grandes de asas e coxas de frango. O pior foi ver a quantidade absurda de óleo, era tanta gordura que cobria todo o frango. Se você pensou que a paciente estava fritando todo aquele frango para comer depois, você caiu do cavalo, hein? Assim que ela terminou de fritar, ela colocou todos em uma vasilha e começou a atacar tudo sozinha. A fome era tanta que a paciente só deixou os ossos do frango para contar história. Não muito tempo depois dessa bomba de calorias, o pai de Kelly foi visitar a filha e levou um presente e tanto para ela. Uma pizza com pelo menos 8 pedaços para ela comer sozinha. Só depois de devorar toda a pizza, Kelly percebeu que precisava mudar sua vida o quanto antes. Mas e aí? O que você achou dessa comilança toda? E pra você, quem foi o pior comedor desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Se você gostou e ficou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou lá no seu comentário deixar um coração, fechou? E aqui do lado, vou deixar mais 2 vídeos de piores comedores pra você dar uma olhada. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.